Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. E, seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a minha higienização, passar o álcool, retirar a minha máscara e colocá-la em um lugar seguro. Passar o álcool novamente. E aí, assim, a gente vai para a nossa aula. O tema que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos continuar um tema que começamos na aula passada, é a empatia e a literatura. Mas o que é a empatia? Empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro e, assim, compreender a sua situação como um todo. O escritor Eduardo Sabino, ele diz que a literatura é empatia. Criar personagens é uma forma de imaginar o outro, de imaginar-se no outro. Nós podemos vê-lo com compaixão, com indiferença, com desprezo. Nós não somos o outro, então nos resta buscá-lo, reinventá-lo. E é exatamente isso que a literatura faz. Ela cria personagens que conversam conosco. Às vezes, dentro da limitação própria, do ser humano, outras vezes com características fantásticas, características de super-heróis. Mas, de uma maneira ou de outra, a literatura pode nos ajudar a ter esse sentimento de mundo, esse sentimento de todo, de que é preciso cuidar de cada um. Antes de passarmos ao conteúdo da aula de hoje, nós vamos relembrar aquilo que nós vimos na aula passada. Nós vimos, então, sobre o gênero textual, conto, vimos as suas características, trabalhamos com um conto muito bonito de Moacir Sclia, Bruxas Não Existem, falamos também sobre a biografia desse autor, vimos algumas das figuras de linguagem, trabalhamos com elas dentro do texto, e tudo isso dentro do nosso tema, que continuamos hoje e finalizaremos também, a empatia e a literatura. A fábula é um texto que possui a tradição de literatura oral. Seus personagens são animais, às vezes podem ser objetos também, e eles sempre passam uma lição de moral. As fábulas surgiram há mais de 2000 anos e continuam sendo um gênero desenvolvido atualmente na literatura escrita. Existe aí a recriação de velhas fábulas, dando-lhes novos finais ou novos significados. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, que viveu na Grécia Antiga. Esopo inventava histórias em que os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. O francês Jean de La Fontaine foi um dos maiores divulgadores dos textos de Esopo. Ele recriava essas fábulas com o objetivo de educar os homens de sua época. Do Brasil, o humorista Milor Fernandes é um grande cultor do gênero e autor de um livro chamado Fábulas Fabulosas. Além disso, nós temos aqui na imagem a capa de um livro de Monteiro Lobato, que é também um grande escritor de fábulas e recontou muitas outras fábulas também. Monteiro Lobato é o famoso criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele deu vida também a esse livro chamado Fábulas. Na obra, o escritor recolheu e adaptou uma série de fábulas de Esopo e de La Fontaine. Foi lançado em 1922. Essa série de releituras de breves histórias fez muito sucesso entre os pequenos leitores e continua fazendo sucesso até os dias de hoje, encantando gerações com animais falantes e sábias morais. Algumas das fábulas nesse livro são A Coruja e a Águia, O Pastor e o Leão, O Julgamento da Ovelha, O Touro e as Rãs, A Assembleia dos Ratos e uma das
mais famosas, a lebre e o jabuti, que conta como o jabuti, que apesar de ser lento, vence uma corrida contra a lebre. Ele vence pela sua coragem e pela sua persistência. E agora, exemplificando esse gênero textual, nós vamos ler um texto muito legal que tem muito a ver com o momento pelo qual nós estamos passando. Esse texto, ele nos desperta muitos sentimentos, inclusive a empatia. Observem comigo. Fábula do rato e a ratoeira. Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos. Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Não me incomoda. O rato foi até o porco e disse: Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Desculpe-me, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato, então, dirigiu-se à vaca e ela lhe disse: O quê? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Eu acho que não. Então o rato voltou para casa abatido para encontrar a ratoeira. Naquela noite, ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando a sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Então o fazendeiro pegou o seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Então, na próxima vez que você ouvir alguém dizer que está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é o problema de todos. O rato e a ratoeira. Essa fábula, ela tem o objetivo de produzir a reflexão sobre alguns sentimentos e valores que os seres humanos devem preservar. Ao sair correndo avisando os outros animais da existência de uma ratoeira na fazenda, o rato pretendia receber a ajuda dos amigos para se desfazer ali daquela armadilha. Mas a galinha, o porco e a vaca tiveram uma atitude totalmente egoísta, porque eles pensaram que aquela ratoeira não oferecia nenhum tipo de perigo para eles, né? Então colocava apenas o rato em perigo. Para eles isso ali não fazia diferença nenhuma. Nenhum deles teve empatia por esse rato, solidariedade por ele. No entanto, o que acontece? Todos eles acabaram sofrendo as consequências pela sua própria falta de empatia. Todos viraram alimento justamente por causa da ratoeira que pegou uma cobra, que picou a mulher, que foi para o hospital e todo esse desenrolar aí que nós acabamos de ver. E assim tem acontecido por aqui, no nosso mundo real. Muitas pessoas que ao não se preocuparem com o outro, acabam por ajudar a propagar ainda mais essa doença que tem feito tantas vítimas, mas que juntos nós vamos conseguir vencer. Vamos agora às perguntas sobre o texto. Refletindo sobre o texto. Número 1. Nós podemos afirmar que o texto lido é uma fábula? Sim, é um texto em que os animais são personagens, são personificados. E aqui aparece aquela figura de linguagem que a gente trabalhou na aula passada, que é a personificação ou prosopopeia. Então, esses animais interagem entre si de maneira a deixar uma lição de moral para quem lê.
Qual é essa lição? É que todos nós somos um e que precisamos ter empatia e olhar verdadeiramente para o próximo. Até porque aquilo que nós fazemos ao outro, de alguma maneira, acaba voltando para nós também. Então, sim, esse texto é uma fábula. Número 2. O texto apresenta concordância verbal e nominal? Para responder a essa questão, nós precisamos primeiro entender o que é concordância verbal e nominal. Vamos lá. Concordância verbal e nominal é o estudo da harmonia existente entre os elementos de uma oração. A concordância verbal faz referência ao verbo em relação ao sujeito. O verbo deve necessariamente concordar em número com o sujeito. Exemplo, nós temos aqui em roxo a fábula, que é o sujeito. O que é o sujeito? É o ser sobre o qual nós falamos, afirmamos ou negamos alguma coisa. Nós estamos falando sobre a fábula. A fábula é um gênero textual. Qual é o verbo? O verbo é o é, que é do verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, aqui, o verbo é concorda com o seu sujeito, a fábula. Ele está no singular. Já a concordância nominal se refere ao substantivo e às suas formas relacionadas. Quais são essas formas? Adjetivo, numeral, pronome, artigo. E aqui nós temos dois exemplos. Primeiro exemplo, uma fábula grega. Primeiro que a gente tem que pensar em qual é o substantivo dessa frase. O que é substantivo? É aquela palavra que dá nome aos seres, às coisas, aos sentimentos. E aqui, então, o substantivo é fábula. As palavras que se relacionam com esse substantivo precisam concordar com ela, já que fábula é uma palavra que está no feminino e está também no singular. Uma e grega, que é o seu adjetivo, também estão no singular e no feminino. Já na frase seguinte, um texto grego, a gente vê o contrário, né? A palavra texto é o substantivo e está no singular e no masculino, assim como as palavras que têm a ver com ele. E aí nós voltamos à pergunta número 2. O texto apresenta concordância verbal e nominal? Vamos analisar essa frase. O fazendeiro pegou o seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Bom, quanto à concordância verbal, o fazendeiro é o sujeito da frase. Então, nós temos que observar primeiramente qual é o sujeito e depois observar se os verbos estão concordando com esse sujeito. O fazendeiro é um sujeito que está aí no singular, então o seu verbo pegou também está no singular. E o outro verbo que nós temos aqui, na verdade, uma locução verbal, né? São duas palavras que têm o sentido de verbo, foi providenciar. Também está concordando com o seu sujeito. Então, quanto à pergunta, se o texto tem concordância verbal? Sim. Agora vamos à concordância nominal, com a mesma frase. O fazendeiro pegou o seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Todas as palavras aí que estão em destaque, que estão em negrito, eu coloquei aí a setinha para vocês que são substantivos, ou seja, fazendeiro, cutelo e ingrediente. Então, as outras palavras, que são o pronome, né? Como apareceu aí, eu puxei as setinhas também, o artigo, o pronome, o adjetivo, todas elas precisam estar de acordo, precisam estar em concordância com esses substantivos. A primeira lá, o fazendeiro, vamos pegar essa primeira. Fazendeiro é um substantivo masculino e está no singular, assim como o seu artigo, o, que também está no masculino e no singular. Já o seu cutelo, a palavra seu é um pronome e está concordando também com o seu substantivo mais próximo, que é o cutelo. E aqui nós temos o ingrediente principal, substantivo ingrediente, principal, que é o seu adjetivo, está concordando com o seu substantivo e artigo também. Então, sim, o texto apresenta tanto concordância verbal quanto a concordância nominal.
Agora, nós vamos para número 3, em que nós vamos completar juntos as lacunas que estão faltando aí, prestando atenção à concordância verbal. Número 3, complete as orações abaixo com os verbos adequados. Letra A. Todo mundo sabe ou todo mundo sabem que para alimentar alguém com febre, todo mundo sabe. Apesar de que todo mundo aí significa uma pluralidade, mas a expressão todo mundo está no singular. Então, precisa também concordar. Sabe. Letra B. Todos sabem ou sabem que para alimentar alguém com febre, aí nesse caso, como todos, que é o seu sujeito, está no plural, o verbo também tem que acompanhar. Então, todos sabem. Letra C. Muita gente veio ou vieram para o funeral. Aqui entra no mesmo caso lá do todo mundo sabe, né? É uma pluralidade, mas está no singular a palavra, né? A expressão ali, muita gente. Então, aqui, muita gente veio para o funeral. Letra D. Muitas pessoas vieram ou vieram para o funeral. Aqui, vieram, muitas pessoas vieram, até porque a palavra vieram, ela não é uma palavra dicionarizada, né? Ela é uma inadequação. Letra E. Muitos amigos veio ou vieram para o funeral? Seguindo o exemplo lá de cima, né? Muitos amigos vieram para o funeral. Letra F. Os animais voltaram ou voltamos para a casa batida? Essa está bem clara, né? Os animais voltaram para a casa batidos. E o rato? O rato voltou para a casa batido. Letra H. Nós voltaram ou voltamos? Nós voltamos para casa abatidos. E quanto à pontuação, ela realmente faz diferença num texto? Sim, e muita. Através da pontuação, como as aspas, reticências, exclamação, interrogação, através desses sinais é possível perceber até mesmo a intencionalidade de quem fala. Observe essa frase. O quê? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Aqui nessa frase, nós percebemos que essa interrogação, ela não serve apenas para fazer uma pergunta, mas nesse caso, a vaca ironiza a preocupação do rato através dessa interrogação. A ironia, a propósito, é uma outra figura de linguagem que nós vamos trabalhar numa próxima aula. Então, meninos, por hoje é isso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que a gente viu até aqui. Revisão. Nós falamos sobre o gênero textual, fábula, que é esse texto onde os personagens são animais e que servem para nos deixar uma lição de moral. Lemos uma fábula de Esopo, que é a fábula do rato e a ratoeira. Vimos também sobre o conceito de concordância verbal e nominal, fizemos um exercício aí de aplicação, né? E tudo isso nós vimos dentro do tema que estamos finalizando hoje, que é a empatia e a literatura. Nossa aula está chegando ao fim e, como vocês sabem, eu sempre costumo deixar uma mensagem para que a gente possa refletir durante a semana. E a mensagem que eu escolhi hoje é um pequeno trecho da música Mário, de Gabriel Pensador, que diz assim: todo ser humano tem direito a ser alguém, tem direito a ter um bem, do bom e do melhor. Melhor para todos nós, se todo ser humano tem direito à sua vez, tem direito à sua voz. Padres e mendigos, todos são iguais. Todos têm direito à paz, todos têm direito à luta, direito e dever de saber e de ver e fazer acontecer. Todos têm direito de mudar. Nem todos que sonharam conseguiram, mas para todos conseguirem, todos têm que ter a chance de tentar. Não tem para ninguém, mas tem que ter para todo mundo e para mim também. Que a gente saiba lutar sempre para que todos tenham tudo.
Continue se cuidando, cuide do outro também. Cuidar do outro é cuidar de si mesmo. Use a sua máscara, o seu álcool em gel, evite as aglomerações e a gente se encontra por aqui. Até a próxima aula!